Olá, terceiro ano! Agora nós vamos trabalhar nossa videoaula de geografia. Hoje nós estaremos falando sobre os trabalhos industriais, ok? O conteúdo ele está presente na página 74 e a atividade que nós iremos responder estará presente lá na página 75, ok? Mas antes de começar, a Pro vai falar com vocês um pouquinho sobre as relações econômicas que existem entre o espaço urbano e o espaço rural, ok? Então, vocês devem lembrar que na aula passada, quando a gente trabalhou sobre essas relações que existem, né, a Pro deve ter falado, a Pro falou para vocês, né, sobre o que acontecia, como acontecia o processo de produção antigamente, que a maioria desses processos que davam respostas ao setor econômico, eles aconteciam no meio rural. Então, com a Revolução Industrial, né, surgimento aí das máquinas, esse trabalho ele cresceu, né, e ele se transformou, e aí o espaço urbano ele ganhou força, né? Antigamente os trabalhos eles eram feitos de maneira manual e hoje eles se fazem mais presente nesse espaço aí urbano com a utilização de máquinas. Então o homem, a sociedade ela perdeu um pouco essa questão do trabalho manual e a indústria tomou de conta do espaço, aí fez crescer a produção e com isso veio a resposta através do setor econômico e do crescimento, né, de solicitação de produtos dentro dessa produção. Então, gente, o espaço urbano e o espaço rural, eles são bastante dependentes, apesar de hoje o espaço urbano ele oferecer mais essa possibilidade de produção, ela ser maior, mas a gente tem que levar em consideração que o espaço rural ele também é indispensável, né? A gente precisa do espaço rural porque muitas produções acontecem lá no meio rural, né? E essas produções, por exemplo, elas precisam acontecer lá para chegar no setor da indústria aqui no espaço urbano e o processo ele de fato se concretizar e acontecer, tá? Então eu produzo lá no meio rural e eu trago para o meio urbano para que isso seja, por exemplo, melhorado e transportado até mesmo para outros países, né? A depender do tamanho da minha produção. Então a gente já trabalhou isso aí, entendemos também que existem produtos que são de origem animal, vegetal e mineral, né? A gente até esteve desenvolvendo aí algumas atividades e vocês compreenderam isso, né? E aí, gente, a gente entra hoje um pouquinho nessa parte da importância da indústria, né? Qual é o papel da indústria na transformação desses produtos e o que é que isso traz de positivo no aumento dessa produção? Então, se você parar para pensar, um trabalho feito de maneira manual, ele é mais lento, a produtividade é mais baixa. Quando você passa a trabalhar com máquinas, esse número vai crescer, ela vai aumentar. Então, isso de certa forma acaba sendo mais produtivo, acaba sendo mais interessante, acaba rendendo mais lucro. Foi justamente com esse objetivo que esse novo setor cresceu, ele chegou e ele ficou e ele realmente se desenvolveu no meio social, na sociedade, certo? Então, os trabalhos das indústrias, na verdade, os trabalhadores das indústrias são chamados de industriários e os donos das indústrias são chamados de industriais, tá? Então, esse pessoal, ele acaba, de certa forma, fazendo um trabalho diferente do que acontecia lá no meio rural. Okay? As fábricas que existem nos municípios, elas formam os parques industriais, certo? Se você chegar em qualquer cidade hoje que tenha indústrias, você vai perceber que elas se concentram sempre num parque só. Então, você pode ver fábricas de roupas, fábricas de sapato. Então, aquele parque industrial ali que concentra, na verdade, indústrias que vão produzir produtos para serem revendidos, repassados à sociedade, tá? Então, é muito importante, é preciso que nós estejamos aí sempre refletindo e compreendendo. Vocês podem estar, por exemplo, observando em casa que tipo de produto vocês têm, de qual origem
faz parte esse produto. O seu guarda-roupa, se ele não fosse, se a gente não tivesse guarda-roupa, como seria? O nosso ventilador, o nosso ar-condicionado, a nossa penteadeira, tudo isso são materiais transformados, que passaram pela indústria, que passaram pela transformação, né? Imaginar um guarda-roupa feito de madeira, por exemplo, a madeira vem de onde? Vem da mata, então eles pegam a madeira, transformam no objeto, todo um processo, né? Então a gente precisa desse serviço. Trabalhamos na aula passada, por exemplo, alguns produtos de origem animal, vegetal, mineral. Você pegar no seu armário, por exemplo, na sua despensa, um produto que passou pela indústria para ser transformado, o milho é plantado. Aí vem a massa de milho para fazer cuscuz, já passou pelo processo da indústria, então já passou pela transformação. Então é interessante que vocês estejam aí de alguma forma dando uma analisada para vocês entenderem. Isso vai ser dinâmico e vai ser muito legal para vocês, tá? Perceber, vocês podem estar olhando em casa o que vocês têm, qual a origem desses produtos, de onde veio, como você acha que foi que aconteceu a produção desse objeto. Então é muito interessante. O copo de vidro, por exemplo, né, que passa por altas temperaturas, então isso não é possível fazer em casa. A gente vai necessitar aí do trabalho da indústria, né? Então, assim, é fantástico, gente, é fantástico. A transformação, ela é fantástica. E ela é sempre precisa, porque a gente não pode utilizar os objetos que a gente tem de uma forma, da forma como eles saíram, né, da sua origem. Não tem como. Então, tudo passa por um processo de transformação. Desde o nosso aparelho celular, né? Quantos metais não existem aí transformados? A tela, né? Então, tudo isso passa por transformações. Então, é a indústria aí mostrando a sua presença no nosso dia a dia. Certo, gente? Então, hoje, uma das indústrias que mais cresce é a de brinquedos. Antigamente, muitos brinquedos eram construídos manualmente. Hoje, a gente sabe que existem fábricas que fazem brinquedos maravilhosos, que são brinquedos do sonho de qualquer criança, tá? Então, eles são muito inteligentes, eles criam estratégias para construir brinquedos que chamem a atenção da criançada, tá? E aí eles confeccionam com base de utilização de máquinas, tá? Os automóveis também, eles são construídos na indústria, passa por um processo de produção muito interessante. Aqui ele coloca a porta, ali eles colocam o volante, ali do outro lado coloca-se os bancos. Então é um processo bem dinâmico, onde muita gente trabalha e cada um tem sua função. E com isso a produtividade ela cresce bastante, porque acaba sendo mais rápido, diferente de se fosse acontecer com base no trabalho manual. Então seria bem mais lento. Mas a gente tem também, gente, algumas situações de produção que podem acontecer em casa, que podem acontecer na indústria, pode acontecer em casa. Uma fábrica de doce, por exemplo, ela pode fazer doce. Ela vai utilizar recursos diferentes dos que nós utilizamos em casa. Mas existem pessoas que fazem doces maravilhosos para vender. E elas conseguem faturar muito bem, tá, gente? Assim como também outras comidas. Então, existem pessoas que fazem verdadeiras delícias, tá? Tudo isso faz parte da nossa mesa. A banana, ela pode ser transformada em calda, né? Os bolos, que a gente sabe que podem sim existir fábricas que trabalham com esses produtos, mas eles também acabam e podem ser também confeccionados em casa. Ok, gente? Então, hoje vocês estarão realizando aí a atividade da página 75 apenas, não precisa fazerem a 76. Tá, gente? Vocês vão fazer a 75 e aí na 75 vocês vão completar essa tabelinha aí, ó. Ele mostra uma tabela com produtos de origem animal, vegetal e mineral. Vocês podem estar dando uma olhada aí e vocês irão complementar escrevendo aí o nome de produtos industrializados que vocês vão encontrar a partir dessa matéria-prima de origem animal, vegetal e mineral. Ok, gente, caprichem na atividade, a prova está aí aguardando a atividade de vocês e mandando o vídeo da correção, ok? Um super beijo para vocês e até a próxima aula.